Gazeta Esportiva tá no ar com muita emoção. Vem com a gente que o programa hoje está demais. Boa noite, Celso Cardoso. Boas noites, Michele. Celso Cardoso veio hoje arrastado pro programa, diga-se de passagem, porque já tá na contagem regressiva das férias. Eu não vou. Mentira. É sempre uma honra e um prazer estar aqui. Muito Mas bom. a minha vida, né? Ela acontece nessa bancada. Aliás, eu tô vendo seu tênis, gente. O Celso Cardoso, gente, tá com All-Star. É All-Star? All-Star. All-Star branco, todo no estilo. Aqui, Cadarço azul. Cadarço azul, All-Star azul é da música. Boa noite, Ale Silvestre. Fala, querida Celso, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Ale também tá sempre mais jovem, né, Celso? Pegar a fórmula com esses dois aqui. Gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar com tudo sobre os jogos da Copa do Brasil. São Paulo venceu o Vasco, convenceu, né? Tirou aquele peso das costas. O Santos goleou o Juazeirense, encaminhou a classificação. Também a gente tem as novidades de Corinthians e Palmeiras e o dia histórico do esporte feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O break é rapidinho, antes tem dicas. Beleza, então, galera, vamos para a nossa enquete do dia? Na tela para você. Para tentar aliviar as frequentes lesões da equipe, o São Paulo deveria abrir mão de qual competição? Deveria abrir mão do Brasileirão? Deveria abrir mão da Copa do Brasil? Deveria abrir mão da Libertadores da América ou não abrir mão de nenhuma competição? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá no site. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e entrar direto no site e mandar o seu vídeo de até 10 segundinhos respondendo a nossa enquete no número 994791633 e aí você concorre a esta belíssima caneca, Celso Cardoso. Olha, por gentileza, faça eu tenho as a honras. minha. Você já tem a sua. Tá vendo? A Covid pode deixar algumas sequelas. Você tem a original e eu boa. não tenho, viu? Pois é. Ó, Né? Olha que só. bonito, ó. E ele faz a gente passar à vontade. Hoje tá o conhaque ali. Não, o conhaque tá aqui, ó. Não pode, que tá aí? Aqui senão tá o daria conhaque. justa causa. Tá o quê? Tá? Não tá o conhaque, então, esquece. É, não dá. Tá a Fanta, né? Você viu, rapidinho? Não dá. Deixa eu ver o Pode, que não tá dá aí, justa Silvestre. causa. Senão achei que Quer é dar um pergunta. golinho? Ah, isso aí eu posso beber, é água, gente. Então, beleza, ó. Então, é isso aí, tá certo? Pede a caneca. Celso, o que você acha? Deve abrir Não mão tem de que alguma abrir mão de competição? nenhuma. Ah, você também quer agarrar o mundo com dois Não, braços, se né? tivesse que abrir mão de alguma coisa, deveria ter aberto mão lá no Campeonato Paulista. Não abriu, vai administrando. Tem lá um departamento de fisiologia que pode acompanhar como estão os atletas. Ah, esse atleta aqui está no limite. Bom, como é que eu estou contra o Vasco? Venci por 2-0, vou jogar o jogo da volta? Contra o Vasco dá para poupar. Ah, esse aqui tá contra o Palmeiras na Libertadores. Vamos tentar meio tempo com ele, pelo menos. Não, mas contra o Vasco agora lá não dá pra poupar. Dá, São Paulo ganhou 2-0. Aí daí se perder? Não, Ai, sim, eu não sei. mas aí você tem que equacionar, né, a questão custo-benefício. Então, contra o Vasco, dá para pensar numa ou outra. Num Campeonato Brasileiro que você ainda tem 25 rodadas pela frente, por que não? Então, vai administrando jogo após jogo, rodada após rodada. Assina embaixo. Uma coisa é você abrir mão de um campeonato. É claro. Né? Não tem que abrir mão. O Campeonato Brasileiro poderia ser administrável? Poderia, mas o São Paulo está na zona do rebaixamento. Então vai ter que jogar com as peças semana a semana. Copa do Brasil, título inédito, dá uma baita grana para o clube campeão. São Paulo não pode abrir mão de Copa do Brasil. Não, esse não. Com É uma a classificação prioridade. encaminhada. Isso. Né? Mas talvez tenha que preservar uma ou outra peça no jogo contra o Vasco. E Libertadores da América, nem pensar, né? Tem que ir para as cabeças com o Palmeiras. Aliás, o jogo do final de semana contra o Palmeiras é um jogo que dá para preservar. É perigoso, pode aumentar uma crise, pode desencadear um problema, porque é clássico, mas o Campeonato Brasileiro de São Paulo não é com o Palmeiras que está 300 pontos na frente, é lá embaixo. É verdade. Aí eu concordo. Eu acho que pode preservar com o Palmeiras, mas não preservar Você contra o Vasco. criticou a minha resposta, mas concordou comigo. Ele. É isso. Você também. Não, eu não. Não? Não, porque eu acho que não pode... Por exemplo, Brasileirão só administra para não cair. Sim, mas então você prioriza qual? Libertadores e Copa do Brasil. Não tem essa opção, inclusive, na Não, não enquete. O Vini não colocou. A culpa é sempre Às vezes eu sou Michelo, hoje você foi Celso. Eu estou atrapalhado. Olha, o Santista que esperava um jogo fácil diante do Juazeirense teve que esperar 70 minutos para soltar o grito de gol. Um jogo daqueles bem no estilo Fernando Diniz, ataque contra defesa. De um lado, uma equipe da Série A. Do outro, uma da Série D.
Será que isso significa que o Santos amassaria a Juazeirense na Vila ontem? Significa. O time mandante teve 80% de posse de bola só no primeiro tempo. Mesmo assim, quem quase mexeu no placar pela primeira vez foi a Juazeirense. Júnior Timbó aproveitou o vacilo da zaga, mas também vacilou. A resposta do Santos veio com o Marinho. Chances incríveis, assim mesmo no plural, perdeu o Bruno Marques. Pra sorte dele, o Madison já tinha aproveitado o cruzamento do Jean Mota e já tinha feito 1-0 Santos. Quem também aproveitou, só que o rebote, foi o Lucas Braga, 2-0. O Marcos Leonardo, livrinho de marcação, fez o terceiro. Para fechar, o uruguaio Carlos Sanches bateu cruzado e se tornou o maior artilheiro gringo da história do Peixe com 27 gols. 4-0 e fim de papo. Santos e Juazeirense voltam a se encontrar na quinta-feira que vem, lá em Juazeiro, no interior da Bahia, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E com esse resultado conquistado aqui na Vila Belmiro, o Peixe pode até perder por 3 gols de diferença, que mesmo assim avança para as quartas de final. A análise que eu gosto de fazer é uma análise que ela não está contextualizada só pelo número de gols que você faz, mas também pela chance que você cria, que isso mostra que o time jogou bem. A gente poderia ter criado 6 chances e ter feito 4 gols. Isso acontece. A gente finalizou de novo 25 vezes, esse apoio a gente finalizou 13 bolas dentro do gol. Mas eu gostei do time no tempo inteiro hoje. Finalizou 25 vezes e acho que foram 37 cruzamentos também. Pois é, não, em massacre, em martela, fiquei pensando, só falta tomar um gol. A saidinha quase decretou o gol. Bem, mas eu vou falar, acontece no mundo inteiro essa saidinha, mas só criticam o Fernando Diniz. Mas de qualquer maneira, massacra, martela e nada. Você só falta perder o jogo. Aí, a partir dos 28 saiu o primeiro e a partir dos 40 os outros 3. Ó, vitória para lavar a alma e mostrar que esse Santos dá gosto de ver. Numa única frase, o Santos é um time que se auto-regenera. É inacreditável. Muito bom. Celso, lembra de virando o papel aí? Ah, Não sim, é claro, verdade. A gente vai colocando aqui tudo, né, em pratos limpos. Eu sou o seu braço direito até aqui. Até aí, eu vou ficar com tanta saudade nas férias do Celso, gente. O Celso vai tirar quase 60 dias de férias, estou com muita saudade dele. O São Paulo entrou em campo ontem no Morumbi com um baita peso nas costas, né? Aquela derrota para o Flamengo deu um desânimo. Mas a equipe respondeu bem, um resultado que deu aquele alívio que a equipe precisava para focar no clássico diante do Palmeiras. Se o São Paulo não estava com frio, estava com fome de bola. Não perdeu tempo. Logo no primeiro minuto, o Reinaldo deu de bandeja para o Rigoni. Aos 2, Arboleda tentou abocanhar pelo alto. Aos 6, Pablo bem que podia ter sido um pouco fominha, né? Aos 13, Rigoni não passou vontade. E a gentileza do garçom Benítez, hein? O tricolor queria repetir o prato. Igor Gomes e Pablo por pouco não ampliaram o cardápio de gols. Volpi fechou a porta da cozinha na cara do visitante. Miranda só sentiu o sabor do 2-0, até salivou. O Vasco voltou do intervalo para azedar a maionese do Volpi. Enquanto o Rigoni colocou o docinho na boca do Pablo, que preferiu devolver. Olha aí a do Rigoni, dando na trave. Até que Pablo finalmente, aleluia, mandou a azia de gols dele para escanteio e a bola para rede. Não encheu a barriga, mas matou a fome. São Paulo 2-0, quase 3. Semana que vem é na casa do Bacalhau. Muito bom, é na casa do Bacalhau, eu vejo um São Paulo em evolução, tá? O Crespo repetiu a estratégia do jogo contra o Racing
e a mesma estratégia do jogo contra o Flamengo. E deu certo, né? O que você falou ontem aqui, inclusive. Repetiu, ele está mantendo o esquema mais leve, com 2 meias, um volante que sai para o jogo, hora o Liseiro, hora o Nestor, na frente 2 atacantes. Ele fez uma coisa ontem que eu achei muito legal, que ele manteve o Pablo claramente para dar confiança para o Pablo. E o Pablo fez o gol, foi lá, deu um abraço, foi uma coisa, sabe? Primeiramente, quando ele deixa o Pablo em campo e tira o Rigoni, ficou aquela especulação de que era uma oportunidade para o Pablo, sabe, se realizar e resgatar a confiança. Quando o Pablo faz o gol e vai até ele, dá aquele abraço caloroso e o Crespo quase emocionado falando, ficou claro que esse foi o gesto do treinador. 50 dias sem fazer gol, o Pablo. E ainda assim artilheiro do time. Artilheiro do time. Então, isso mostra que o Crespo tem a equipe nas mãos. Agora, tem algo que o Flávio tem falado aqui e eu concordo. É um São Paulo que cai muito de rendimento no segundo tempo por uma questão física. Não tem pré-temporada, não teve férias e o time cai. Então, o que fica de recomendação para o São Paulo? O que se espera do São Paulo? Já que é um São Paulo que agora descobriu o caminho da coragem, da ousadia, de propor jogo, finalizou ontem contra o Vasco 7, 8, 9 vezes no primeiro tempo. Põe essa bola para dentro. Abre uma vantagem de 2, 3, assim que possível, para poder administrar depois esse cansaço no segundo tempo. É um São Paulo que tem me agradado muito de ver, tirando essa queda de rendimento por questões físicas, isso ficou muito claramente. Ou cai o rendimento, ou você perde jogado por lesão, como foi o caso do Arboleda. Estamos sincronizados hoje, viu, César? Eu concordo em gênero, número e grau. Gostei muito da postura do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. O time foi ousado desde o primeiro minuto, atacando, fez o gol, continuou atacando. Precisa resolver a partida quando está com o jogo na mão, né? Não correu risco, porque o Vasco da Gama não teve força para penetrar na defesa do São Paulo. O Volpi fez uma só defesa. E eu gostei principalmente dessa postura. Detalhe é que o Rigoni caiu como uma luva nas mãos do Crespo. Impressionante como esse menino... Melhor jogador do time da temporada. É simples jogando bola, ele simplifica a jogada, ele domina, bate. Não dá para chutar no gol, ele passa. Ele não inventa moda. Ele é um jogador muito produtivo, muito agressivo. E eu resumiria... Foi pedido do Crespo, né? Pedido do Crespo. E eu resumiria a atuação do São Paulo como o desempenho foi bom, e o resultado foi ótimo. Foi melhor ainda, né? Muito bem, vamos lá com Osmar Garrafa ao vivo do CCT da Barra Funda. Ontem, você e Celso falavam aqui na bancada da possibilidade do Crespo alternar alguns jogadores. E isso acabou acontecendo, né, Garrafa? Boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É isso, né? Ontem a gente discutia, e até foi a enquete de hoje, se o São Paulo tem que priorizar alguma competição ou não, em função da sequência forte que o calendário brasileiro oferece. Essa foi a enquete. O Crespo ele foi até perguntado sobre isso ontem em entrevista coletiva. E na própria escalação, quando saiu a escalação ontem do São Paulo, ficou claro e evidente que o Crespo, mesmo não tendo um elenco tão numeroso quanto o do Palmeiras, ele vai girar sim os jogadores, pois apareceram na escalação jogadores que não vinham sendo titulares. O Pablo, que é o artilheiro do time com 10 gols, né, com o gol marcado ontem, já não marcava um golzinho há 50 dias e há muito tempo não figurava entre os titulares, apareceu por ali. O Reinaldo, que perdeu a condição de titular, entrou no lugar do Wellington. E até o esquecido Orejuela, veja só, o Orejuela, que a gente comentava ontem no programa, eu falei, ó, São Paulo gastou uma bala com o Orejuela, não está sendo aproveitado. E na montagem do time ontem, o Crespo usou alguns titulares, mas mesclou o time, girou o time. E ele, em entrevista coletiva, falou sobre o tema e principalmente desses jogadores que não estão sendo aproveitados com muita constância, caso de Orejuela e também o atacante e artilheiro Pablo. Vamos ouvi-lo. Quando você chega ou está em um time assim de grande, não pode pensar em pretender jogar todos os dias, todos os jogos. Talvez, se pretende jogar todos os dias, seguramente pode ir a um time que tem menos competições. Temos 3 competições antes ou depois vai jogar. E temos 35 no elenco de São Paulo e algum atleta muito, outros menos, pero casi todos têm a possibilidade de jogar. Eles, para mim, hoje jogaram muito bem. Contento por Pablo, que voltou ao gol. Orejuela finalmente jogou 90 minutos
es importante poder contar con muchos jogadores. E o Crespo sendo claro que vai girar o elenco, vai aproveitar todo mundo em função do calendário apertado. Com a vitória de ontem, São Paulo ainda obviamente não se classificou, encaminhou bem a classificação para o jogo da volta. Pode perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança a próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto, Michele, trazendo informações do apertado calendário do São Paulo, que tem clássico contra o líder Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto daqui a pouquinho. É jogo atrás de jogo, Michele. Não pode bobear, né, Garrafa? E aí, Celso? Não tem jeito, Crespo. Eu gosto muito das entrevistas do Crespo pós-jogo. Ele não inventa nada, não arruma desculpa, não fica com milonga. Você tá dando uma indireta pra alguém, não? Não, é que tem treinador que você olha o jogo e você fala assim, que jogo que ele viu que não, e cheio de desculpas, e cheio de arrogância. Mas não vou mas tem vários assim. O Crespo não, o Silvinho no Corinthians também é a mesma coisa, ele fala o jogo que você viu. Sabe, não fica se escondendo atrás de dados, de números, finalizamos isso, fizemos tal. Ele vai na real. E em relação ao aproveitamento dos jogadores, é o elenco que ele tem nas mãos. Então, ele tem que confiar. Se ele tem uma equipe nas mãos, ele dá sinal que ele não confia nessa equipe, ele tem que ir embora. É isso, essa é a questão. Ele está trabalhando, parece que no limite, né? Está equilibrando pratos e os jogadores fisicamente estão no limite. O Rigoni saiu ontem, talvez tenha sido as duas coisas, viu, Celso? Para dar um pouco mais de moral para o Pablo, que acabou fazendo poupar o o Rigoni. E também para poupar o Rigoni. Isso aí. Né? Então ele segura o Rigoni, ele vai trabalhando no limite. O São Paulo está com essa dificuldade, quer dizer, gastou muito o combustível para conquistar o Campeonato Paulista e agora está com o time todo estourado, né? O Arboleda é mais um caso que a gente vai abordar daqui a pouco. Muito bem. No Mineirão, o Atlético Mineiro passou pelo Bahia, deixando a vaga nas quartas de final mais perto. Na primeira etapa, Zaracho aproveitou o cruzamento de Dodô e abriu o placar. E no segundo tempo, o Hulk, confirmando a fase excelente que ele está vivendo, garantiu os 2-0. No jogo de volta, o Galo poderá perder por 1 gol de diferença, que fica com a vaga na próxima fase. O Olho Hulk nesse tá Atlético tudo, Mineiro, hein? Um Atlético Mineiro rico, um Atlético Mineiro com dinheiro e que agora deu liga. Está vencendo, assim como o Palmeiras está vencendo um jogo atrás do outro. Tem recursos, tem jogadores individualmente bons, competentes, é um belo time. Olho nesse Atlético. Talvez, sabe, nessa temporada o Galo fique pelo menos um título que já vinha buscando desde o ano passado, quando apostou no São Paulo e tudo mais. É um time fortíssimo. Galo, Flamengo, Palmeiras. E olho no Hulk, viu? Porque do jeito que estão os nossos atacantes aí para a seleção brasileira, tirando o Neymar, que é um oásis no meio do deserto... Sei não, cara. O Hulk hoje eu acho que eu levaria para a seleção brasileira. Ele, Bruno Henrique, Felipe Luiz do Flamengo e o Gerson. É isso aí. Redação de Esportes com Jonas Campos. Domingão tem Corinthians e Flamengo em Itaquera. E se não bastasse o nível do adversário, o Timão tem uma outra preocupação, Jonas. O que é? Boa noite. Pois é, Michele. Boa noite para você, para o Celso, Silvestre, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. O torcedor corintiano lembra bem daquela frase, né, que já está com saudade, inclusive. Caiu em Itaquera, já era, né? O Corinthians realmente criou uma força imensurável jogando em casa, né? A arena inaugurada lá em 2014. Para se ter uma ideia, de 2014 a 2017, né? Nos primeiros anos ali da arena, o Corinthians perdeu apenas 9 jogos, mas nos últimos anos o retrospecto, o desempenho caiu demais, claro, números compatíveis ao nível de futebol que o Corinthians vem apresentando, né? Era uma equipe mais competitiva nos últimos anos, as temporadas mais recentes têm sido mais complicadas no âmbito esportivo para o Corinthians e o desempenho em casa tem caído, mas é assustador, aí são assustadores os números do Corinthians, do técnico Silvinho jogando em Itaquera. São 7 jogos, a gente coloca aí na tela para vocês, do Silvinho como técnico do Corinthians na Arena. Apenas uma vitória até agora, vitória sobre o Sport no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 4 derrotas. Estamos falando de um aproveitamento de 23,8%. No Campeonato Brasileiro foram 6 jogos disputados em casa, né? Porque esses 7 jogos que eu citei contabiliza também um jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E o Corinthians, no Brasileirão, ganhou apenas 5 pontos dos 18 disputados em casa. E aí no domingão, quem que vem? O Flamengo, embaladíssimo Flamengo do Renato Gaúcho. E o último encontro
de Corinthians e Flamengo lá em Itaquera, traumático. 5-1, a maior goleada sofrida pelo Corinthians na Arena. Amanhã a gente vai trazer uma matéria com esse retrospecto recente, mas é preocupante. A frase caiu em Itaquera, já era, viu, Michele? Fazendo um trocadilho fraco aqui. Ah, sacanagem esse seu trocadilho, né, Jonas? Horrível, Jonas. Posso fazer uma outra piadinha, então? Stand-up comedy não vai dar pra você, não. Ó, faz o seguinte, pede pra CBF marcar só jogo contra o São Paulo em Itaquera. Aí o Corinthians ganha todas, cara, porque o São Paulo lá, pelo amor de Deus. Mas empatou 0x0, Então, não ganhou. Empatou 0x0. E como que você vê, Silvestre, esse jogo contra o Flamengo domingo pro Corinthians? Bom, em primeiro lugar, essa dificuldade é porque o Corinthians não consegue construir, né? Então ele funciona muito mais sendo atacado, jogando de contra-ataque, explorando o erro. Pro jogo de domingo contra o Flamengo, o Corinthians tem que fechar a casinha, jogar com a maior simplicidade, erro zero, concentração máxima e de vez em quando marcar a saída de bola do Flamengo, que é a única fragilidade que eu vejo no time do Renato Gaúcho. É a saída de bola. Quando eles tentam sair jogando lá atrás, eles têm dificuldade. Aliás, o Renato Gaúcho tá voando, né? Acho que o número de maior vitórias consecutivas que um técnico tem, acho que o Cuca também teve, acho que são 5, assim, ele tá voando nesse Flamengo. Vitórias consecutivas? O Renato Gaúcho como treinador, pegou um time e não perdeu. Ah, tá. Não perdeu mesmo, né? Ele não perdeu. Não perdeu, ele jogou mal, é verdade, jogou mal contra o Defensa e Justiça, mas ganhou o jogo, é verdade. 1-0, né? Verdade. Fora. Enfim. Você sempre elogia o Silvinho, mas o aproveitamento dele é de 28%. Mas fora de casa o aproveitamento é melhor. Está em 10º lugar. É isso. Para quem imaginava mas esse aproveitamento é no geral, né, Celso? Para quem imaginava um Corinthians lutando para não cair, tá digno. É bom o trabalho do Silvinho. Tanto que ele tem nas mãos é muito bom. Mas o aproveitamento geral dele é de 28%. Gente, mas não o Guardiola ia conseguir muita coisa com esse Corinthians. Mas vamos pensar aqui uma coisa. O Silvinho ainda não é técnico. Ele está começando. É o primeiro trabalho efetivamente aproveitamento dele. na arena. Ele é um ótimo profissional, não discuto o conhecimento dele, mas ele ainda não é técnico. Ele está sendo experimentado. Calma. Não, eu discordo de você. Ele já é técnico. Tudo bem, ele já assinou o contrato de técnico, trabalho, é modo de dizer, né, Celso? Sim, o cara tem quantos meses de técnico de futebol? O Abel quando chegou também. E o Crespo? Não, o Abel tinha uns 6, 7 anos de trabalho lá em times pequenos na Europa. O Crespo também, estava no Defensa e Justiça. O Silvinho acabou de assumir o primeiro time dele. Da vida dele, né? É uma aposta, né? Nessa semana, o Palmeiras viveu uma sensação que não tinha há meses. Uma semana de folga, tempo suficiente para jogadores importantes retornarem e também para Abel Ferreira ficar um pouco mais calminho. Temos que dar no mínimo 3 dias de intervalo, no mínimo, e nós não fazemos isso. Pelo menos durante essa semana agora que a gente tá, as suas preces foram atendidas, meu caro Abel. Entre o jogo diante do Fluminense no último sábado e o clássico de depois de amanhã contra o São Paulo, nada de partida oficial pro Parmeira. É bem verdade que esse descanso, entre aspas, só tá rolando porque o Verdoni foi eliminado da Copa do Brasil, mas isso a gente pula, né? Além dessa recuperação de alguns atletas, esse intervalo vai servir ainda para que jogadores como Rony, Luiz Adriano e Luan voltem a ter condições de jogo. O período também deve ser importante para que nomes como Dudu e Borja acelerem as suas respectivas readaptações ao Palmeiras. Viu só, Abel? Não é sempre, mas de vez em quando, até que o calendário ajuda. O treinador que vocês apelidam de reclamão não é reclamão, é um treinador exigente. Muito bem, então vamos direto lá para a Academia de Futebol com o José Paes. Ele vai falar do que o Abel tem feito nesses dias sem jogos oficiais e do calendário também, que volta a ficar apertado nas próximas semanas. Boa noite, José Paes. Boa noite para você, mãe de pet, Michele Gianella. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, semaninha boa para o Abel trabalhar o seu elenco, porque olha a sequência de jogos que vem por aí. Meu Deus do céu, sequência danadinha para o Palmeiras. A gente preparou aí uma tela com a agenda do Verdão, que joga agora sábado, Choque Rei lá no Morumbi, São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo é pelo Brasileirão. Na sequência, o Palmeiras recebe o Fortaleza no outro sábado, véspera de Dia dos Pais, também pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão, tem 27 pontos. Ou seja, o Palmeiras vai ter
outra semana livre na semana que vem. Ficou meio estranho aí, mas é isso mesmo. Semana que vem o Palmeiras não joga no meio de semana. Na sequência, o Palmeiras faz 2 jogos contra o São Paulo pela Libertadores, pelas quartas de final da Libertadores. Mas entre esses 2 jogos, aí tem o Galo, Michele, o Atlético Mineiro, vice-líder do Brasileirão, com 28 pontos. Que sequência tem o Palmeiras? Mas lembrando que semana que vem o Palmeiras no meio de semana não joga, então o Abel vai ter bastante tempo para trabalhar o seu elenco. Daqui a pouquinho eu volto-me com mais informações. O Palmeiras treinou hoje aqui na academia de futebol e tem informação importante porque um jogador titular que o Abel gosta muito de contar com ele, a torcida do Palmeiras ama esse cara, não vai jogar o Choque Rei do sábado. Daqui a pouquinho eu conto pra você quem é, Michele. Ai, caramba, eu fico na ansiedade agora. Só assim, quem será? Quem será? Tem que esperar. Tem que esperar. Fica ligadinha no Gazeta Esportiva. A pronúncia do Celso é maravilhosa. Poxa, mas tinha que colocar ele pra jogar, eu acho. Você pronuncia perfeitamente. Perfeitamente? Então não vou falar o nome. Você já não deu fala, ali. Porque senão vai furar a entrada do José Maria. Eu já mando a moda brasileira, Eu vou falar assim, o Marinho. É ele? Que não, Marinho? que Marinho, é do Palmeiras. Olha o Celso Cardoso. Bom, falando do Palmeiras, Celso Cardoso fazendo já pegadinha, né? Tá no espírito da Acorda, série. Michele. Ô, Celso, o que você achou dessa folga aí pro Palmeiras esses dias aí? Ele reclama. Mas isso pode atrapalhar? Será o rendimento? Não, imagina. Agora só pode atrapalhar. A falta de jogo, falta de ritmo. Cansou demais, Não, o treinador precisa de tempo para treinar, para ensaiar jogadas, para acertar posicionamentos, para trabalhar o time de maneira conceitual. Precisa de treino. Para isso, precisa de tempo, que é a maior queixa dos treinadores, e eu concordo, porque não há tempo para treinamento. Joga, descansa, se apresenta, joga de novo. Quer dizer, os treinamentos são feitos praticamente em jogo. É como você, sabe, tirar habilitação com o voo em andamento. Entendeu? Então, é um tempo que o Palmeiras pode se tornar ainda mais forte, sem dúvida alguma. Além de jogar menos e poder preparar o time para Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras vai viajar quase nada nessas próximas rodadas aí, né? O Palmeiras joga contra São Paulo 3 vezes, o Palmeiras vai jogar em casa algumas e viaja, se eu não me engano, para BH para encarar o Galo, nessa relação que o Zé mostrou pra gente. Então, isso faz também toda a diferença. Agora, eu discordo num ponto do Celso, quando ele fala assim, o técnico precisa de tempo. Claro que precisa, mas qual que é a realidade do nosso cenário? Não há tempo. Então, técnico bom é aquele que consegue se adaptar às dificuldades do futebol brasileiro. Falta de tempo, mudança de elenco no meio da temporada com janela de transferência, pressão de torcida, o cara tem que se adaptar a essa confusão toda que é o nosso futebol. Tá certo. Eu não tenho certeza, mas numa das imagens que eu vi do Abel Ferreira, ele estava em cima de sabe uma torre, assim, de madeira? Fizeram como se fosse aquela cadeira de tênis, do juiz Isso, de ele tênis, fica olhando né? de cima ali, né? É legal, acho que pra analisar posicionamento Ele podia subir lá no meu apartamento, tem uma vista legal também, dá pra ver bem. Isso, Você Abel, tá querendo levar o Abel pro seu apartamento? Ô, velho, chega mais, Abel. É isso Vamos que eu lá entendi. bater um papo, tomar um vinho do Porto, com o maior prazer. Ai, nossa, lembrei que eu tenho vinho do Porto lá em casa. Olha, você pode ir também, você tá convidado também. Então tá bom. Mas de máscara, gente, de máscara, não dá ainda não. O Silvestre quer festinha, você já tomou a segunda dose? Festinha clandestina não, encontro de 4 pessoas com distanciamento, pô. Você tomou a segunda dose? Tomou, Tomei né? a segunda dose, já semana passada. Dois segunda dose aqui, eu uma dose só, então vamos pra festa! Não, tô brincando, mas com distanciamento. Tem que manter distanciamento ainda, Tem que né? manter todos os cuidados. Olha, gente, ô José Paes, por gentileza, você pode revelar o nome? Não faça isso com a gente, José Paes. Quem que não vai jogar esse jogo, José Paes? É o Rony, minha querida Michele Gianella. O Rony não vai jogar o Choque Rei do próximo sábado contra o São Paulo, lá no Morumbi. Ele voltou a sentir um problema no adutor da coxa esquerda, não vai jogar. Ele treinou hoje aqui na academia de futebol, mas não joga esse jogo do sábado. O Palmeiras está preparando ele para jogar contra o Fortaleza no outro sábado, dia 7. Mas a preparação mesmo do Palmeiras é para que ele jogue a Libertadores às quartas de final. Então esse jogo contra o Fortaleza seria uma espécie de treino, vamos colocar assim, para o Rony. E aí, para valer, ele jogaria mesmo
mesmo as quartas de final da Libertadores, o jogo 1 contra o São Paulo lá no Morumbi, que vem na sequência aí pro Palmeiras. O Luan, zagueiro do Palmeiras, que estava com edema na panturrilha direita, ele treinou hoje aqui na academia de futebol e deve ficar à disposição para esse jogo do próximo sábado contra o São Paulo lá no Morumbi. Eu que já estou aqui na Barra Funda, já tomei a primeira dose, viu, Michele, da vacina, vou tomar a segunda dose na casa do Silvestre, mas é uma outra dose, né? Vou contigo aí, Michele. Aliás, não pode. Eu acho que logo depois que você toma a vacina, tipo assim, que nem eu tomei vacina e saí de férias, né? Ó, que coisa, porque eu queria tomar mouse beer, né? Que eu não bebo, mas às vezes eu quero tomar uma cervejinha. Mas é bom você ter uns dias Ela que não você bebe, fica... mas quer tomar uma cervejinha. Uma cervejinha que depois de velha eu resolvi tomar mouse beer. Mas tem que dar uns dias sem tomar bebida alcoólica, viu, gente? Tem que Sério dar... mesmo? É... Será que cortou o efeito da vacina que eu Ai, tomei, Jesus então? queira que não. Mas eles também... Bom, enfim, não é bom tomar, viu? Depois que toma a vacina, espera umas horas, uns dias aí pra sem tomar. Eu achei que fosse o Borja que vocês iam Eu também falar. achei que fosse o Borja, mas é o Rony. Não é o Borja. Não é Borja. Eu gosto de falar Borja. É Borja. Borja. É Borjão. Mas vai poupar o Rony, é isso? Pra jogar e voar Não na é poupar, Libertadores? ele não tá sem estourou condições. sentiu de novo a lesão no adutor da coxa. Muito complicado. Nem precisou negociá-lo com o futebol norte-americano. Qual que é o adutor da coxa, ô Vinícius? Você que malha? Esse aqui? Esse aqui? Por quê? É da esquerda, então é essa perna aqui. Ah, porque tem adutor nas duas, né, Vinícius? Mas você tá dizendo que é o adutor da esquerda do Rony. Tá bom. Bom, recadinhos pelo WhatsApp. Vamos rodar? Boa noite a todos, Alexandre de Diadema. Acredito que nenhum clube que se diz grande deve priorizar campeonato A, B ou C. O São Paulo é um time grande e tem elenco para disputar todos os campeonatos. Boa noite, Gazeta Esportiva. Olha, acho que o São Paulo tem que priorizar o brasileiro. Depois sai de Libertadores, Copa do Brasil, é aquele desespero para fugir da segunda divisão, que é o Rodrigo de Jardim Alto da Riviera. Quero ganhar essa caneca, hein? Boa noite a todos. Espera sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, abre mão do Brasileirão e foca nos outros. Daniel aqui de Moema. Valeu, Daniel. Tá nosso sócio aqui, né? Quer falar, Celso? Ele lembra alguém. Lembra? Bora falar dos Jogos Olímpicos, porque hoje foi um dia histórico para o esporte brasileiro. O nosso querido Guilherme Camarda tá lá na redação de esportes para falar dessas mulheres espetaculares que fizeram bonito no judô e na ginástica artística. Boa noite, Gui! Isso mesmo. Boa noite, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Hoje as notícias são bem melhores do que ontem. O Brasil conquistou 2 medalhas. A primeira, Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino de ginástica artística. Ao som de baile de favela, com direito à comemoração até de Simone Biles. Tá com pouca moral a Rebeca, né? Brincadeira. E também conquistamos o bronze, mais um dia histórico. Porque a Mayra conseguiu mais um bronze no judô, certo? Ela já conquistou o bronze em 2012 em Londres e em 2016 no Rio. E agora é a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. Já tá pra história já a Mayra, certo? Bom, agora uma notícia não tão boa, né? A medalha de ouro para Luísa Stephanie e Laura Pigossi, infelizmente, ficou para a próxima Olimpíada. Elas perderam para a Suíça, infelizmente. Mas ainda vão disputar o bronze. Então tem chance de bronze ainda e entrar para a história, porque o Brasil nunca conquistou o bronze no tênis dupla feminina, certo? Vamos lá para a programação. Hoje, às 23 horas, tem Brasil e Estados Unidos no vôlei masculino. E é muito importante que o Brasil vença, ele está em terceiro lugar do grupo, tem que ganhar dos Estados Unidos, certo? Também tem já bota o relógio para despertar, às 5 horas da manhã vai ter Brasil e Canadá no futebol feminino, quartas de final. Então vamos torcer para o Brasil aí, 5 da manhã, bota para despertar aí, hein? Vamos para o nosso quadro de medalhas agora. Mudança no quadro, hein? A China está em primeiro agora com 15 medalhas de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. Seguida por Japão com também 15 medalhas de ouro, só que só tem 4 de prata, não conseguiu passar a China. E os Estados Unidos ficou para terceiro lugar com 14 de ouro. Em quarto lugar está os atletas da Rússia com 8 medalhas de ouro. O Brasil deu uma subidinha, subiu um andarzinho aí, está em 17º com uma medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, Michele. Legal, então, Gui, hoje então é Brasil e Estados Unidos no vôlei, né? De noite. Sim.
Isso, 23 horas, às 23h05. Jogão, e às 5 da manhã é o futebol feminino. Então todo mundo acordando cedinho. Mais uma madrugada virando, né? Virando. Eu dei trabalho na maquiagem hoje para esconder aqui a olheira. E aliás, no site gazetesportiva.com, a nossa equipe está trabalhando de madrugada para trazer tudo super quentinho, super em tempo real para você aí de casa, tá? Sabe quem deu os parabéns também para Rebeca pela prata? Não. A Nádia Comaneci, que é a Pelé da ginástica artística. Eu lembro fez dela. lá uma postagem e tal, maravilhosa. Nádia Comaneci, russa, nota não é? 10, romena. Romênia, ela dava uns saltos assim, uma coisa impressionante. Maravilhosa, maravilhosa. Ela foi nota 10, né, nos jogos. Muito bom. Aliás, né, queria mostrar o vídeo com aquela música, gente, da favela, baile da favela. Foi impressionante, eu arrepiei. Bom, Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje um plano gradual de flexibilização das medidas de restrição na cidade em 3 etapas e um período que vai de 2 de setembro a 15 de novembro. Nessa primeira data, aconteceria a liberação de eventos em ambientes abertos, com 50% da capacidade, o que inclui estádios de futebol. Ainda não há confirmação, mas de acordo com a tabela do Brasileirão, a partida entre Flamengo e Atlético Goianiense, pela última rodada do primeiro turno, seria a primeira com o retorno dos torcedores. O que vocês acham? Acho precipitado ainda, não há indícios de que a volta do público no futebol seja recomendável. Bom lembrar que a média de pessoas morrendo ainda ultrapassa 1.000 pessoas, está em torno de 1.400. Né? Nem todos estão vacinados ainda. Essa que eu acho a questão. Não está com a segunda dose dada, então não, você não pode fazer. Sabe, de repente essa pressa pode fazer com que a pandemia demore ainda mais para você terminar. Eu ouvi médicos falando que quando a gente começa a fazer isso... Você abre espaço para novas variantes. Exatamente, Celso Cardoso. Plantão da saúde. Para novas variantes. Só que os gênios, né? Os gênios não pensam na questão, eles pensam no agora. Só no agora. E tem essa delta aí, hein, gente? Claro. Pelo amor de Deus. Agora, vamos supor que eu vou analisar só a parte esportiva, tá? Então, os estados flexibilizam o convívio social. Ok. O futebol... Ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Aí a CBF tem que entrar no meio, a Conmebol, seja para Libertadores e tal, porque não pode ter jogo com torcida e jogo sem torcida. Aí tem que padronizar. Mesmo se liberarem a circulação, a economia para tudo, eu acho que se não liberar para todos os times, não todas as praças, não pode liberar a torcida. Porque você mexe na questão técnica do evento. A isonomia, é verdade. Não, aí tem que ser mesmo. Mas eu acho assim, se tivesse distanciamento, lugar aberto, né, aí... Mas a questão é na hora de entrar, na hora de sair, banheiro, sei lá. Enfim, cada um também tem que fazer a sua gestão individual de risco. Né? Isso é muito importante. Eu tenho feito a minha, a gente está fazendo muito isso aqui. Bom, vamos voltar a falar do São Paulo, até porque essa vitória de ontem, com um dos gols marcados pelo Pablo, enlouqueceu a internet. Olha... A vitória contra o Vasco por 2-0 encaminhou bem, mas ainda não garantiu a classificação do tricolor à próxima fase da Copa do Brasil. Por isso, a zoação nas redes foi moderada. Fotos, achamos apenas as postagens dos artilheiros da noite, Rigoni e Pablo. Por falar em Pablo, ele foi o alvo dos memes da galera tricolor. Depois de 50 dias sem marcar um golzinho sequer, enfim nasceu a criança. Depois da partida, o próprio atacante, que é o artilheiro do time na temporada com 10 gols marcados, falou que recebeu com tranquilidade e respeito a pressão pela ausência de gols nos últimos jogos. As críticas eu já estou acostumado, desde quando eu cheguei, esperam muito de mim, então isso é algo que faz parte do futebol. Eu levo isso como numa boa. Acho que eu tento absorver as críticas, mais essas críticas que são assim, que você fala assim, putz, essa crítica é positiva, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, e vou crescendo, vou evoluindo. Mas meu foco é ajudar o São Paulo, meu foco é fazer gols com a camisa do São Paulo, meu foco é ganhar campeonatos com a camisa do São Paulo. Depois de ter voltado a balançar as redes, a expectativa de Pablo agora é ganhar mais oportunidades de Crespo na equipe titular. Silvestre, por que ele não é titular? Não, ele não é titular porque, Absoluto. tem jogador melhor que ele no elenco, né? Agora, o Pablo não é o lixo que muita gente
rotula o Pablo e também não é nenhum craque. Ele é um jogador médio, normal. Ele foi muito valorizado, chegou a peso de ouro do Atlético Paranaense. E aí se espera dele o quanto ele valeu. Quanto ele valeu em termos financeiros. Só que ele jogava muito bem no Furacão, no Atlético Paranaense, porque o time estava super ajeitado. Né? Então o Pablo não é nem grosso, nem craque. É um bom jogador e corre pra caramba, se entrega, não é cone como alguns. Laerte Vieira adentra nosso estúdio, já Jornal da Gazeta para você. Novo contato com Osmar Garrafa, direto do CCT da Barra Funda. Agora o Crespo volta a atenção para o Campeonato Brasileiro e logo de cara com um desfalque bem importante, Garrafa. O que aconteceu? Olha, Michele, o Crespo tem problemas realmente para o jogo do próximo sábado contra o Palmeiras. Mas está animado com a campanha do São Paulo, foi campeão paulista, está com classificação bem encaminhada na Copa do Brasil depois de ter vencido o Vasco, não é? Na Libertadores, surpreendentemente para muitos, chegou à fase de quartas de final, tem o Palmeiras, mas tem algo que está tirando o sono do técnico do São Paulo. É o Campeonato Brasileiro, né, Crespo? Sí, puedo decir que la única cosa que ainda está aquí es el Brasileirão, que quiero salir de una situación incómoda. Acredito que tenemos elenco para salir de la situación, mas debemos ir jogo después do jogo, pensar jogo después do jogo, porque senão es imposible. No podemos, o calendario no permite de pensar o futuro. Tenemos que ir todo cada 3 días, es una historia nueva. Tá aí, o Crespo está muito preocupado e deve estar mesmo com o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, antes dos Jogos da Libertadores, tem o Palmeiras no sábado pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que o líder da competição. E o São Paulo está na zona de rebaixamento. Você me perguntava, problemas, muitos problemas para o Clássico. O Arboleda ontem sentiu o posterior da coxa, realizou exames e deve ficar de fora dos próximos jogos do São Paulo, só voltando, se tudo correr bem, nos jogos da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Luan, William e Luciano, esses jogadores estão à disposição para o Clássico. São jogadores que estavam entregues ao departamento médico, passaram pela transição, estão ok. O Benítez está suspenso, o Daniel Alves, lá, o Zé do Batuque, está com o pessoal da Seleção Dente de Leite do Brasil, e o Éder ainda está em transição, ou seja, o mistério do time do São Paulo para o Clássico contra o Palmeiras no próximo sábado. É o São Paulo querendo sair da zona de rebaixamento para o Crespo dormir um pouquinho mais tranquilo, e dormir com esse frio é bom, viu, Michele? 7 graus aqui na Barra Funda, não é mole não, viu? Ainda bem que não tá chuva, não reclama não, Garrafa. Um beijo para você. Vamos de volta para nossa redação com o Jonas Campos. Quer dizer que o Corinthians já tem em mente o que vai fazer com o Luan? Conta para nós, Jonas. Pois é, Michele, olha, o discurso e o plano inicial, né, em relação ao Luan era recuperar esse jogador, né? Era isso que sempre dizia a diretoria do Corinthians. Com o passar do tempo, a possibilidade de venda do Luan passou a ser cogitada, sim. E agora, com a chegada de novos reforços, né, Juliano e Renato Augusto já estão na área, possibilidade de chegada do Roger Guedes também, o Corinthians cogita até emprestar o Luan gratuitamente para algum outro clube que, claro, arque com o alto salário desse jogador, a exemplo do que aconteceu com o Ramiro. Era um jogador com salário alto, que estava no Corinthians, foi para os Emirados Árabes, o clube árabe pagando o salário desse jogador. Então é uma possibilidade, né, já que a folha salarial agora voltou a dar uma engordadinha com a chegada dos novos reforços do Corinthians. O Luan tem contrato até o fim de 2023, custou quase 30 milhões de reais, muito difícil o Corinthians recuperar esse investimento, mas já cogita essa possibilidade, que teria que ser para um clube de fora, já que aqui no Brasil ele já disputou 7 jogos. E o aproveitamento do Silvinho, Michele, que você tinha perguntado, aproveitamento geral, 40% até aqui. Jonas, 40% até aqui. É o seguinte, gente, para tentar aliviar as frequentes lesões na equipe, a pergunta da nossa enquete foi a seguinte: o São Paulo deveria abrir mão de qual competição? Qual a competição que deu lá na enquete? Não deveria abrir mão de nenhuma competição. Olha só, é o que o Celso acha e o Ale também. 47% do voto. Valeu, galera! Uhul! Obrigada! Obrigada a você de casa, sempre com a gente. Celso, boas férias! Legal, hein? Valeu pela sua audiência, galera! Um beijo, valeu, Silvestre! Tchau. Valeu, Celso, boas férias! Falou, pessoal! É isso aí, é nóis!